Olá e bem-vindos ao TechNQX, o lugar onde os amantes de tecnologia e finanças vêm se inspirar. Hoje falaremos novamente sobre o Bitcoin, uma criptomoeda que já discutimos aqui em uma ocasião anterior. Mas dessa vez vamos abordar novos aspectos da moeda, como quem é Satoshi Nakamoto, o suposto criador do Bitcoin. Vamos começar com a pergunta: Bitcoin é o ouro do futuro? Essa questão surge da recente volatilidade da moeda, que fez com que tanto os defensores do Bitcoin quanto os não partidários questionem se é possível que a moeda não tenha data de temporada em ouro no futuro. Vamos lembrar que o que tornou o Bitcoin único é que ele nasceu com o propósito de criar um novo sistema eletrônico de caixa, que foi totalmente descentralizado e atualmente tem um valor muito alto. Mas como já havia esclarecido anteriormente, quando nos perguntamos se essa criptomoeda compete com o ouro, vamos lembrar que o ouro e Bitcoin não são comparáveis, porque o ouro é globalmente aceitável. Sua troca por qualquer moeda local é fácil e o seu valor não cai rapidamente, enquanto o Bitcoin não tem essas virtudes e até teve grandes quedas significativas em seu preço. Alguns especialistas afirmam que o limite de transações do Bitcoin, entre outras coisas, é uma barreira de transporte que impede sua adoção global completa. No entanto, o analista financeiro online da Think Markets, Fawad Redzakzada, concorda com a descrição de que o Bitcoin é o ouro dos milênios. E ele também diz que o Bitcoin está assumindo uma onda constante de interesse institucional. Quem é Satoshi Nakamoto? Agora, uma das questões mais controversas em torno do Bitcoin é quem é Satoshi Nakamoto. Algumas especulações de época, até mesmo algumas envolvem pesquisa jornalística, tudo com a intenção de descobrir ou esclarecer quem é ele. Vamos nos lembrar que foi o seu pseudônimo de Satoshi Nakamoto que em 2008 eles publicaram um artigo sobre a lista de discussão de criptografia Meltdown, descrevendo um sistema de dinheiro digital P2P. Nakamoto continuou a colaborar com outros programadores que fizeram parte do projeto até meados de 2010. Nesse ponto, ele entregou o controle do repositório de código-fonte para Gavin Andresen, transferiu os domínios relacionados com membros proeminentes da comunidade Bitcoin e se retirou do projeto. Gavin Andresen, depois de assumir o comando do projeto porque Nakamoto o deixou no comando, foi um dos principais desenvolvedores da fundação Bitcoin. Fato interessante é que o registro de transações mostrou que os endereços conhecidos de Nakamoto têm aproximadamente mais de 1 milhão de bitcoins. No entanto, algumas pessoas afirmam que, embora tenha uma fortuna na criptomoeda, ela não pode apreciá-la enquanto estiver sob anonimato, pois com transações ela pode ser detectada e identificada. Como sabemos que você está interessado em saber quem é o criador do Bitcoin, explicaremos a seguir uma série de teorias e indivíduos que podem presumivelmente ser Satoshi Nakamoto. Uma coisa curiosa é que, graças ao uso de um inglês britânico nos comentários do código-fonte e também nos momentos em que as mensagens foram postadas no fórum Bitcoin, se diz que Satoshi poderia ser da Commonwealth. No entanto, vamos tirar as nossas conclusões. Joshua Davis, em um artigo no The New Yorker, escrito em 2011, mencionou uma série de possíveis pessoas que poderiam ser Nakamoto, e algumas delas foram Ville Ledon Vitar, sociólogo econômico finlandês, e Michael Claro, um estudante de pós-graduação em criptografia, mas ambos se recusaram a ser Nakamoto. No final de 2011 havia outra teoria, que Neil Ray, Vladimir Oxman e Charles Bryan poderiam ser Nakamoto, pois o trio apresentou em 2008 um pedido de patente com a frase computacionalmente impraticável para reverter, frase também usada no white paper do Bitcoin, mas os três homens negaram completamente o pedido. Anos mais tarde, um dos candidatos de Satoshi Nakamoto foi Dorian Nakamoto, que é um engenheiro que trabalhou como consultor em vários projetos de defesa para o governo dos Estados Unidos e também trabalhou em empresas de tecnologia e computação financeira. Essa insinuação surgiu graças a jornalista Liam McGrath Goodman em uma entrevista a Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, que morava na Califórnia, e durante a conversa ele expressou em um ponto: "Eu não estou mais envolvido nisso e eu não posso. Foi entregue a outras pessoas. Eles estão no comando agora. Sem mais, não tenho nenhuma conexão." Essa declaração foi associada ao Bitcoin, mas tudo não passou de uma aparente confusão por parte de Dorian, que entendeu que ele tinha sido perguntado sobre o seu trabalho anterior. Isso para ter certeza de que Dorian
Nakamoto negou ter uma ligação com Bitcoin. E mesmo depois que a conta da Fundação P2P de Satoshi ficou inativa por anos, a seguinte mensagem foi publicada: "Eu não sou Dorian Nakamoto". Outra pessoa acusada de ser Nakamoto foi o pioneiro na criptografia pré-Bitcoin, Hal Finney. Ele foi a primeira pessoa, além de Nakamoto, a usar o software, a relatar relatórios de bugs e desenvolver melhorias. Uma coisa que o deixou ainda mais desconfiado de ser o gênio criador do Bitcoin foi que ele viveu a poucos quarteirões de Dorian Nakamoto. Para alguns, Hal Finney usou a identidade do seu vizinho para permanecer anônimo na internet. Essa teoria surgiu porque o jornalista Andy Greenberg achava que Finney era Nakamoto, pois ele se baseava em uma análise tipográfica com a ajuda da empresa Jolla & Associates, na qual ele alegou que Finney tinha uma escrita mais semelhante à de Satoshi. Finney negou tal acusação, mas algum tempo depois o próprio jornalista concluiu que Hal não era o criador do Bitcoin. O terceiro a ser acusado de ser o inventor do Bitcoin é Nick Szabo. Essa suspeita nasceu porque Sky Gris, uma blogueira em 2013, relacionou Szabo ao white paper do Bitcoin, com uma análise linguística. Desde que ele era um fã da moeda e publicou um documento sobre BitGold, é considerado um precursor do Bitcoin. Uma coisa que também deixa todo mundo desconfiado é que ele usou pseudônimos. Por sua vez, Nick disse que não é Nakamoto, e naquela ocasião declarou: "Eu mesmo, Wei Dai e Hal Finney eram as únicas pessoas que conheciam a ideia tanto quanto trabalhar nela significativamente, até a chegada de Nakamoto", deixando claro que são pessoas diferentes. Antes de prosseguir com esse tópico interessante, não esqueça de se inscrever no nosso canal e escrever o que você acha na caixa de comentários, que eu responderei pessoalmente a todas as mensagens. Vamos continuar com o vídeo. Ao contrário de todos os outros homens que foram apontados por serem Satoshi Nakamoto, Craig White, que é um cientista australiano, reconheceu abertamente fazer parte da equipe que criou o Bitcoin e até alegou estar por trás do pseudônimo Satoshi Nakamoto. Em 2 de maio de 2016, White disse que era o criador do Bitcoin e acrescentou que publicaria uma série de argumentos que confirmariam a base dessa alegação mais tarde. Naquele dia, a BBC e o The Economist anunciaram que algumas notícias da mídia haviam testemunhado White fazer uma assinatura digital usando supostamente a chave privada associada à primeira transação de Bitcoin. E embora o ex-diretor da Fundação Bitcoin e o desenvolvedor, eles apoiaram a informação. Outros membros da comunidade depreciaram o boato, provando que os testes criptográficos tinham sido inválidos. Poucos dias após a publicação do blog, White escreveu: "Pensei que seria capaz de deixar para trás meus anos de anonimato e reclusão. No entanto, como os eventos dessa semana progrediram e eu estava me preparando para demonstrar a evidência de acesso às primeiras chaves, eu quebrei. Eu não tenho força. Eu não posso." Mas o que é certo é que o australiano não é reconhecido pela comunidade como o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Pelo contrário, é visto por alguns como uma vantagem. Adam Back também é acusado de ser Satoshi, porque, de acordo com o white paper, o Bitcoin foi inspirado no sistema Hashcash, criado por Adam, um sistema que usou um algoritmo de consenso semelhante à prova de trabalho usado pelo Bitcoin hoje. Mas, independentemente dessa evidência, Adam Back negou ser Nakamoto. Deixaremos você decidir se algum deles você acha que é Satoshi. O que é verdade é que não importa quem seja o real. Ele se aposentou em 2010 e não movimentou sua grande riqueza, estimada em 1.148.800 bitcoins. Embora se diz que em fevereiro de 2020 ele moveu 50 bitcoins para um endereço inviável, mas até agora é especulação. Agora, uma incerteza que surge sobre o assunto é quais seriam as consequências da identidade ser descoberta. As consequências podem ser as seguintes: a citação pode cair de repente, porque como a fortuna de Nakamoto está bloqueada e se for revelado quem ele é, os usuários veriam que sua fortuna está de volta no mercado e então os bitcoins perderiam valor. Pode haver acusações contra ele, já que o governo dos Estados Unidos apresentou acusações contra o fundador da Wikileaks, e Satoshi Nakamoto pode ser acusado de ser cúmplice na concepção de um sistema que permitiu que o Wikileaks fosse financiado. A vida de sua família e a dele estaria em perigo, porque por causa da quantidade de dinheiro que você possui em criptomoedas, é possível que criminosos e hackers pretendam extorquir, sequestrar ou roubá-lo.
Para mais vídeos semelhantes a esse, fique de olho no canal, pois continuaremos a abordar este e outros tópicos interessantes. E se você chegou ao final desse vídeo, na sua opinião, você acha que Satoshi Nakamoto é um dos homens mencionados no vídeo? Por que você acha que ele fica anônimo até hoje? Você vê o Bitcoin como ouro digital também? Deixe o seu comentário, curta, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Isso é TechNXX.